Bom, graças a Deus, bom dia a todos. Estamos aqui para o batismo, né? Somos, como o irmão orou, é um dia de grande alegria. E o batismo é sempre cheio de muitos significados, muitos, né? Hoje, pela bondade de Deus, quero tocar em um deles, né? Então, o plano é começar no Novo Testamento, depois iremos para uma ilustração no Antigo Testamento, depois voltaremos para encerrar no Novo Testamento. O primeiro texto está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E desse texto eu vou destacar duas frases para o Daniel lembrar. Efésios capítulo 2. Muitos anos atrás, Daniel, quando seus pais se casaram, nós começamos lendo Efésios capítulo 2, só que nós lemos mais para frente. Então, tudo bem. Então, pelo menos não vai ter essa repetição. Então, vamos começar a ler nos primeiros 6 versículos desse texto de Efésios capítulo 2, antes da gente dar um pulinho lá no Antigo Testamento para ver uma ilustração. Veja o que diz. Ele, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a descrição, Daniel, que Deus faz de nós antes. Mortos em delitos e pecados. Então pensa no morto, tá? Nos quais andaste. Mas peraí, esse morto está diferente, né? É um morto andando, né? Não é todo morto que anda, né? Porque esse morto é um morto em delitos e pecados, alguém separado de Deus. E é possível caminhar separado de Deus, né? E é a isso que está se referindo esse texto. Agora, como é que nós andávamos outrora? Outrora significa antes. Então, antes do quê? Do Senhor ter nos dado vida. Antes, Ele de nos dar vida, andávamos segundo o curso deste mundo. Então, essa é a primeira frase que você vai lembrar. Segundo ou de acordo, conforme o curso, o caminho, o jeito desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Deus não abre exceções para isso, isso é um fato que acomete a todos nós. Todos nós andamos desse jeito outrora, antes do Senhor nos dar vida. Agora continua dizendo assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por natureza significa que não foi por uma opção. Nós não escolhemos ser assim, nós não escolhemos nascer assim. Simplesmente nascemos para dentro de uma raça caída, então, por natureza, éramos assim. Nós não tínhamos opção. E isso também não é privilégio de um ou outro, ele diz assim como todos os demais. Então, esse texto, ele é completamente inclusivo. Ele inclui a todos. Ninguém escapa. Ah, mas infelizmente, não é a opinião de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus para todos nós. Okay? Mas até aqui, as notícias talvez não tenham sido as melhores, né? Mas temos o mas Deus. Mas Deus intervém. Mas Deus faz. E aqui como que é dito? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, essa é a causa. Essa é a energia motivadora. Misericórdia e amor de Deus. Não é nada que seja nosso. Não porque nós nos apresentamos de Deus e Deus fala assim, sabe, acho que é uma boa ideia, né? Incluir essa pessoa, ganhar essa pessoa. Acho que ele vai ser um bom acréscimo para o time. Não é assim que funciona. Deus tem misericórdia de nós e porque Ele nos ama tão profundamente, Ele faz uma obra. E Ele fez essa obra. E aqui diz que obra é essa, Daniel.
olhando para você, olha para mim. Eu sei que tem o pessoal mexendo lá no fundo, mas foca, ok? Eu sei que é difícil, mas vamos lá, capricha, capricha que dá. Não vou ser muito longo. Daqui a pouco a gente vai para o texto do Antigo Testamento, que é um pouco mais movimentado. Então vamos lá. E aqui diz assim, e estando nós mortos, então era a nossa condição, em nossos delitos, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Está aí a explicação. Como é que Deus nos dá vida? Com Cristo, por causa de Cristo, em Cristo. E é isso que a gente lembra quando nos reunimos e partimos o pão. E aí continua dizendo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, esse texto, ele de forma muito rápida, ele não entra nos detalhes, mas ele vai do ponto em que Deus nos encontra, mortos em delitos e pecados, até o ponto em que ele nos deu vida em Cristo nos ressuscitou e em Cristo nos colocou numa posição altíssima, que diz aqui, sentados nos lugares celestiais. Bem, então não vamos utilizar a seguinte frase. Como é que a gente poderia descrever todo esse processo? Eu vou sugerir que a gente utilize a frase a cruz de Cristo. Né? Quando o irmão Mário compartilha a respeito já não vou arriscar um número, né, da estação, mas era a estação em Mara. Então, ele fala uma coisa muito importante, que a cruz de Cristo não tem apenas o lado negativo da morte, da condenação, mas tem o lado positivo e doce da ressurreição. Existe um exercício bom de fazer. Vá ao Novo Testamento e busque, utilizando a ferramenta que tiver, toda vez que o Senhor fala da sua crucificação. E quando ele fala da sua crucificação, ele sempre falou da sua ressurreição. Ele nunca falou dessas coisas em separado. Assim que ele fala da cruz, da morte de crucificação, ele fala da ressurreição. Porque são coisas que vêm juntas, né? E isso chama-se a cruz de Cristo. A cruz de Cristo envolve, sim, o aspecto da morte, envolve, sim, o aspecto do sepultamento, que tem tudo a ver com hoje, e também fala a respeito da ressurreição. Ok? Pronto? Vamos para o Antigo Testamento para vermos uma figura que ilustra isso. Então, Gênesis capítulo 14, Êxodo capítulo 14. Aquele momento de crise na vida de Israel, quando, tendo sido livrados do juízo de Deus na terra do Egito, por meio da Páscoa, né? Agora eles precisavam atravessar o Mar Vermelho. Por quê? Porque os egípcios estavam na cola deles, perseguindo eles. E o plano de Deus não era que eles escapassem do anjo, mas permanecessem para sempre fugindo, se escondendo, com medo dos egípcios. O plano de Deus era fazer um livramento definitivo. Né? Nós vamos ver a respeito disso. Daqui a pouco eu falo assim, foco, irmã, foco, vamos lá. Êxodo capítulo 14, vamos ler alguns versículos, de 5 a 9, para a gente entender, lembrar desse momento. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, olha o que eles disseram. O que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Eles não estavam satisfeitos, não. Eles tinham deixado eles ir embora, mas aí caiu a ficha e falou assim, que história é essa? Eles não vão nos servir mais? Eles não gostaram disso, não. Então falou, vão atrás deles. Né? Versículo 6. E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente.
Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar de Pirairote, defronte de Baal-Zefon. Então pronto, esse é o momento de crise. Faraó e toda a sua turma resolveu correr atrás de Israel. Israel ficou do lado de cá, os egípcios de lá o mar, então encurralados. O desespero tomou conta deles. Clamaram a Moisés. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Coragem. Vai em frente, né? Versículo 13. Então pulamos aí alguns versículos. Moisés, porém, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Esse é um spoiler, para daqui a pouco, né? Aqui está o plano de Deus. Eu falei assim, olha, eu não quero que vocês vivam a vida inteira, né? Olhando por sobre os ombros, com medo, ver quem que vem atrás, o que vai acontecer. Não, eu falei assim, olha, isso aqui é para resolver de uma vez para sempre. Esses egípcios, você não vai mais vê-los vivos. Eles viram eles mortos, mas daqui a pouquinho nós vamos tratar disso. Agora vamos ver a travessia, ok? Então a travessia a gente vai ler de forma um pouco mais rápida, a partir do versículo 15 até o final desse capítulo, que é o capítulo 14 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Observa, Daniel, que Israel não tinha como pelejar contra os egípcios, mas o Senhor pelejou por eles, né? Por isso que eles conseguiram ficar livres do Egito. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder
que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Existe uma expressão que vem da teoria de jogos, que chama-se queimar a ponte. Queimar a ponte. Então, qual a ideia? A ideia é quando um exército marchava para uma batalha, eles não queriam correr o risco deles ficarem desanimados e voltarem atrás. Então, ao passar pela ponte, queimava a ponte. Era uma atitude de dizer, eu não volto atrás. Não tem como eu voltar. Ainda que eu queira, eu não consigo mais voltar atrás. Então, em teoria de jogos, sempre que algum jogador toma uma ação da qual não tem retorno, diz que queimou a ponte. Né? O que o Senhor fez com Israel nesse evento foi queimar a ponte. O que ele fez? Esperou Israel passar. E quando o Egito começou a andar logo atrás, fechou o mar. Por isso daí, queimou a ponte. Então, observe, tem dois aspectos importantes. Por um lado, o Egito não tinha mais como chegar em Israel. Por outro lado, Israel, ainda que quisesse, não conseguia mais voltar. Observa como isso é importante. Ainda que Israel depois tivesse tomado a decisão, falasse assim, sabe o quê? Vamos embora. Olha que eles tentaram, né? Mas não tinha mais como. A obra do Senhor em nossa vida é irreversível, porque ela não depende de nós em essência. Então, Deus, naquela oportunidade, Daniel, ele queimou a ponte, né? E depois nós vamos ver que no Novo Testamento tem uma expressão para isso. E essa expressão chama-se batismo. Quando batizamos, nós estamos queimando, nós estamos declarando que queimamos a ponte. Que não mais temos retorno, porque morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo. E já observou esse texto que conta como que Israel saiu do Egito e saiu em função de um evento chamado Páscoa, no qual cada família imolou um cordeiro pascal, tomou o sangue com molhos de sopo e passou nas ombreiras e na verga da porta, para que o anjo, vendo o sangue, passasse por cima. Era um anjo de julgamento, né? O pessoal gosta de falar assim, o sangue de Jesus tem poder, para um monte de coisa, né? O sangue de Jesus tem poder para nos livrar do juízo de Deus. O sangue é para Deus, para Deus ver e ficar satisfeito. E dizer, esse está pago, esse está salvo, né? Mas isso é parte da história. Imagina, se Israel tivesse passado a Páscoa, ter sido livrado daquele momento de juízo terrível, tivesse ficado lá, no Egito. O próprio faraó disse que ia acontecer. Eles iam continuar servindo. Não é? Porque quando ele deixou embora, ele falou assim, que foi o que fizemos? Como deixamos Israel escapar para que deixasse de nos servir? Ou seja, se eles tivessem permanecido, continuariam servindo ao Egito, mesmo tendo passado pela Páscoa. Mas o plano de Deus é completo. É a cruz de Cristo. Irmãos, é a cruz de Cristo. Esse evento é a cruz de Cristo. Saíram do Egito, passaram pelo mar e ressurgiram na outra margem do Mar Vermelho. Ressurreição. O Egito e tudo que dizia respeito ao Egito ficou debaixo d'água. Então, depois daquele evento, na hora que se olhava para a cena, havia o quê? Os egípcios mortos na praia, Israel livre para caminhar, sem os egípcios no calcanhar, fungando no cangote, né? Para prosseguir viver em novidade de vida. Eu vou abrir um parênteses, isso é tarefa para esse irmão aqui, ele vai tratar disso depois, né? Mas tem um problema que nós não vamos resolver hoje. Eles foram livrados do juízo, foram livrados do Egito,
mas o Egito estava dentro deles. O Egito estava dentro deles. Porque mais de uma vez no deserto eles desejaram o Egito. Eles queriam voltar. Esse é um outro problema, né? Aí realmente você precisa de mais tempo e mais vagar para lidar com ele. E Deus tem como lidar com isso também. E Ele quer que não somente nos tirar do Egito, Daniel, mas tirar o Egito de dentro de nós. E aí nós precisamos, com graça, né, buscar do Senhor para isso. Então, antes da gente voltar ao Novo Testamento e encerrarmos, quero fazer duas observações aqui. Se vocês observarem, voltando ali para a época da Páscoa, Êxodo 12, vamos ver um versículo aqui, versículo 27. Êxodo 12, versículo 27. Então aqui fala da Páscoa, então não é o evento da passagem do mar. Diz assim, respondereis, quando os filhos dele perguntassem, versículo 26, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse, se referindo à Páscoa? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Então, esse é o significado de Páscoa. Quando feriu os egípcios e, atenção para essa frase, livrou. Livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A Páscoa é o livramento das casas, do juízo de Deus. E essa palavra livrou significa arrancar. A gente logo lembra do texto lá de Paulo aos Colossenses, quando diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transportou, assim, ele nos arrancou literalmente de onde estávamos, né? E nos transportou. Então, na Páscoa, Deus livra do juízo. Agora, finalzinho do capítulo que acabamos de ler, capítulo 14, versículo 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. É um outro livramento. Aliás, a palavra é outra. Aqui, livramento significa salvação mesmo, de livrar, de tirar das garras, né? Livrou das mãos dos egípcios. Então, lembra, Daniel, tem duas coisas que não são a mesma coisa e são fundamentais. Primeira delas, nós precisamos ser livrados do juízo de Deus por causa do nosso pecado. Essa mesa fala disso. Mas nós precisamos ser livrados das mãos dos egípcios. E o batismo fala disso. Porque nos faz lembrar de como que todo o Egito ficou debaixo das águas do Mar Vermelho e Israel passou. E aqui você observou que tem esse viu duas vezes aqui, né? Olha o finalzinho do versículo 30. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O batismo é para ser visto. É um testemunho público para que se veja, se contemple em certas coisas. E aqui nós vemos isso de forma muito clara. Nesse texto fala de viu duas vezes. Eles viram os egípcios mortos na praia do mar. Antes de eu vou fechar essa discussão com esse texto, mas apenas uma curiosidade, eu quero que você considere com carinho, viu, Daniel? Esse texto fala de Israel e fala do Egito. Toda vez que fala de Israel, fala dos filhos de Israel. Mas quando fala do Egito, você reparou? Fala assim, não vou ler todos os textos, mas isso aqui é recorrente. Então, por exemplo, no versículo 6 e 7 diz, fala de Faraó, fala do seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Então faz questão de falar do Faraó, dos cavalarianos, dos seus carros, dos seus... São várias coisas, quase que nos sugerindo o seguinte, esse mundo se apresenta a nós em vários disfarces, de várias maneiras. Ele nos assedia de muitas maneiras, não apenas de uma, mas de várias formas. Então, é isso que, acho que esse texto tem uma lembrança importante. A gente pensa no Egito, não adianta pensar só em Faraó. Não adianta pensar só no povo.
É faraó, é povo, é carro, cavalo, calavarano, todo mundo ali, ou seja, é muita coisa. Mas todos eles ficaram debaixo. Ok? Ok. E a última coisa, antes da gente fechar no Novo Testamento. Quando diz que eles viram os egípcios mortos na praia do mar, então, claro, o objetivo do texto é o mais óbvio, né? Então, eles viram seus inimigos mortos, porque Deus havia lidado com eles. Mas eu quero sugerir o seguinte, isso aí, o Novo Testamento nos permite fazer essa analogia. Eles deveriam ter pensado o seguinte, eu não sei, talvez alguns deles chegaram a pensar, assim, olha, não fosse a Páscoa, eu não sou diferente dos egípcios. E eu estaria nessa posição. Né? E eu estaria nessa posição. O Novo Testamento é mais claro e diz o seguinte, você sabe que tem parte de nós que realmente ficou lá junto com os egípcios? É chamado o velho homem. Também não vou entrar nisso, Daniel, você vai perguntar para papai, mamãe, tia Raquel e quem que você puder. Vou explicar isso daí para você. Mas o fato é, o nosso velho homem ficou lá debaixo junto com os egípcios. Porque é bem da verdade, o nosso velho homem é igualzinho aos egípcios, não muda nada. Né? Nós escapamos não porque fôssemos melhores, mas quando o anjo do juízo de Deus passou por cima daquelas casas, ele viu o sangue. Em todas as casas naquela terra havia um morto. Ou era o primogênito, ou era um cordeiro. Então, nós também estamos debaixo de juízo, só que o nosso juízo foi levado por alguém, que é o nosso Senhor. Vamos encerrar, então, vendo talvez 3 textos no Novo Testamento, que já estão comentados, então não adianta, não preciso ir muito longe. Então, irmão Mário nos ensinou a ir buscar essas analogias em 1 Coríntios, capítulo 10. Aliás, cadê Raquel? Raquel está aí? Não está aí, não. É o professor, bom, a Raquel e o outro professor aqui. Eu acho que tem muita coisa boa no compartilhar do irmão Mário das estações que seriam de muito proveito para os jovens. Então, de repente, vocês buscam, né, algumas coisas ali e gastam esse tempo com eles. Né? Acho que é bem pictório, né? E trata de questões espirituais, da vida espiritual, muito, muito prática. Então, capítulo 10 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, esse texto nos habilita a estabelecer essa conexão. A passagem do povo de Israel pelo mar é uma simbologia do nosso batismo. Eles foram batizados, né, no mar com respeito a Moisés. Voltando algumas páginas no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Acha aí, Daniel? Vamos lá, capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, diz o seguinte, a gente morreu, a gente foi sepultado e a gente ressurgiu. Tudo vinculado à pessoa do Senhor. Ele foi na nossa frente. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Né? Então, a nossa morte, a gente lembra da nossa morte aqui, né? O morto não fica apodrecendo debaixo do sol, ele é sepultado. O batismo nos lembra disso. Mas, assim como o Senhor ressurgiu, nós ressurgimos também.
Os egípcios ficam lá. Atenção, o nosso velho homem espiritualmente diz que está lá e ficou lá. Né? A gente tem coisas que nos remetem ao passado, mas, irmãos, isso aí Deus resolveu de uma vez por todas, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida, né? E vivemos para Deus de forma agradável. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. E depois ele diz, considerai-vos mortos para o pecado, como dizendo assim, olhe para o mar e veja os egípcios mortos na praia do mar, e o seu velho homem está com eles. Né? Dessa maneira, o Senhor nos livra deste mundo. Irmãos, nós não podemos flertar com esse mundo. Não cabe. Né? Naquele capítulo 2 de Efésios para frente, tem uma frase que fala assim, sem Deus no mundo. Éramos assim. Sem Deus no mundo, porque no mundo não há Deus. Ou o Deus que está ali, você não pode conviver com ele no mundo. Então, no batismo, nós damos esse testemunho. Meu velho homem, de todas as coisas pertinentes a esse mundo, no que diz respeito a mim, ficou ali debaixo. E agora, na hora que você sair da água, é caminhar em novidade de vida. Você vai errar, você vai pecar, mas tem provisão. Mas isso acontece com todos nós. Mas isso é muito diferente da gente andar no mundo. Vamos terminar com um versículo no final do livro de Gálatas. Acho que ele resume muito bem essa história toda. Gálatas capítulo 6. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz de Cristo faz essa obra. Né? Ele encerra a nossa vida para esse mundo e encerra o mundo para a nossa vida. E agora nós podemos viver para Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, eu acho que vão descer as águas agora. Eu quero ser batizado? É. Está todo mundo ouvindo. Todo mundo. Fala bem altão. Eu quero ser batizado porque eu quero morrer para o mundo e ressurgir para Deus. Amém. A partir do versículo 15 até o 18. 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 15 até o 18. Falo como acritriosos. Julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos nós participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Amém. Irmãos, essa mesa nós temos esses símbolos, o pão e o cálice. O pão representando a carne do Senhor e o cálice, o sangue do Senhor. Estão separados. E aonde nós vemos isso nos evangelhos, esses elementos, carne e sangue separados? É ali na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é onde houve a separação da carne e do sangue. Carne que foi partida e o sangue que foi derramado. A cruz do Calvário é o altar. É o altar de Deus. No Velho Testamento nós tínhamos o altar do holocausto,
Mas no Novo Testamento, nós temos a cruz de Cristo. O altar no Velho Testamento era lá no tabernáculo ou no templo. O altar do Novo Testamento é na cruz. E não é nem em Jerusalém. É fora do arraial, é fora da cidade. Hoje, essa mesa representa esse altar, porque nós temos esses elementos. E nós também celebramos a morte do Senhor. No Velho Testamento, nós temos uma figura interessante que os que ofertavam, ou os que participavam daquele serviço, eles participavam desses elementos do corpo, da carne. Eles comiam, eles participavam. É como diz aqui no versículo 18: considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então, eles participavam daquele momento. Hoje, da mesma maneira, e de uma maneira bem mais profunda, bem mais real, nós participamos também desse altar. Nós participamos da carne do Senhor, nós participamos do sangue do Senhor. Isso é a nossa bênção. O Cordeiro de Deus, puro, puro, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Ele foi sacrificado no nosso lugar. Mas nós impomos as nossas mãos sobre esse Cordeiro. Nós participamos da morte desse Cordeiro. Esse Cordeiro morreu e nós temos comunhão nessa morte. Então, essa morte também é a nossa morte. Mas graças a Deus, como nosso irmão compartilhou hoje pela manhã, toda vez que nós vemos falando sobre a morte do Senhor, não se deixe de falar sobre a ressurreição. Esse Cordeiro puro, santo, sem defeito, que foi feito pecado, que tomou os nossos pecados, que foi sacrificado, que fez expiação pelos nossos pecados. Esse Cordeiro puro e sem defeito, ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato. E é um fato também, quando ele ressuscitou, nós também participamos da sua ressurreição. E um fato, e a evidência dessa realidade é que hoje nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Nós participamos, então, desses elementos, da sua morte e da sua ressurreição. O pecado foi, o nosso velho homem foi, o mundo também foi, mas graças a Deus, o diabo também foi. O pecado também foi. Todas essas coisas negativas foram. E hoje nós ganhamos a vida de ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que ressuscitou dentre os mortos e nos concedeu o seu Espírito, nos concedeu a sua vida divina. Nós damos graças a Deus que nós passamos pelo Mar Vermelho, passamos pelo batismo e estamos nesse processo de caminharmos pelo deserto e chegarmos plenamente ao desfrute da pessoa de nosso Senhor, representado pela Canaã celestial. Então, irmãos, nessa manhã, com grande alegria, com júbilo no nosso coração, nós participamos desses elementos. Nós somos um com o nosso Senhor. Um com o nosso Senhor. Nós somos unidos na sua morte. Somos unidos também na sua ressurreição. Então, com júbilo, com alegria no coração, vamos participar desses elementos. Só chamamos a atenção para aqueles que nos visitam, aqueles que estão conosco nessa manhã, que ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento, de um encontro pessoal com o Senhor Jesus,
não participe desses elementos. Mas pedimos para você que ainda não conhece o Senhor, não teve uma experiência, que você atente para esse momento, aprecie esse momento e abra o seu coração e receba o Senhor Jesus. E você vai experimentar uma coisa maravilhosa. E você nunca mais vai ser o mesmo. E você vai ser conquistado por esse grande amor. Amor que levou o nosso Senhor Jesus à cruz. Então nós pedimos que você não participe, mas pedimos que você abra o seu coração e receba esse Senhor. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças nessa manhã, porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor se deu ali na cruz do Calvário, naquele altar, Senhor, fora do arraial. Senhor Jesus, e o Senhor derramou o seu sangue, a sua carne foi partida, e, Senhor, e o nosso pecado foi expiado. Ali o pecado foi condenado, o mundo foi condenado, o diabo foi condenado, a carne foi condenada, o velho homem foi condenado. Senhor Jesus, foram não somente condenados, mas foram executados. Senhor, foram mortos. Mas eu te louvo e te rendo graças, Senhor. Nós te louvamos, porque na morte o Senhor não ficou, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus, o Senhor ascendeu aos céus. O Senhor está entronizado como nosso sumo sacerdote, como um homem, Senhor. E hoje o Senhor ministra para dentro de nós a tua vida, Senhor. O teu Espírito, Senhor. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças por todas essas realidades e por todas essas bênçãos que o Senhor nos leva a experimentar, desfrutar, Senhor Jesus. E elas são realidades para nós. Nós te louvamos e nós te rendemos graças, Senhor, pela tua pessoa e pela tua obra maravilhosa que o Senhor fez. No nome precioso de Jesus. Amém.